e dentro da igreja começaram a pregar ou começaram a tentar desvirtuar a pregação que Paulo havia feito a eles. Essas pessoas, essa região da Galácia não é uma região de judeus, não é uma região de pessoas crentes. Eles eram pagãos. Então o evangelho que Paulo pregou para essas pessoas foi aceito por essas pessoas que se renderam a Jesus e se colocaram debaixo do sacrifício de Jesus. Mas, quando o apóstolo Paulo vai embora, e coisa fácil é a gente chegar num lugar que já está tudo pronto, né? O difícil é construir, mas chegar num lugar que está tudo pronto e destruir, 5 minutos a gente faz, né? Eles ficaram à espreita, os falsos mestres. E quando o apóstolo Paulo vai embora, os falsos mestres entram na igreja. E quando eles entram na igreja, as pessoas estão dizendo assim: não, a salvação é pela graça de Deus. A salvação nos encontrou, a salvação nos tirou do meio do nosso pecado, nos transportou para um reino de luz e amor de Jesus. A salvação é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Aí eles falam assim: será que é isso só? Não, salvação não é só isso não. Quem contou essa história para vocês? Quem pregou para a gente aqui foi o apóstolo Paulo. Só que para desacreditar o apóstolo Paulo, o que eles começaram a difundir no meio deles? Olha, sabe por que o apóstolo Paulo disse essas coisas para vocês? Que agora o evangelho é leve, que o evangelho é livre? Porque ele está bajulando vocês. Ele, na verdade, ele está querendo, é o dinheiro de vocês, ele quer ser famoso entre vocês, ele não quer ter problema com vocês. Como vocês não são judeus, ele chegou à conclusão do seguinte: se eu ficar falando para esse pessoal ter que virar judeu de novo, esse pessoal não vai querer. Só que a salvação não é só a morte de Jesus, a salvação é a morte de Jesus, mas a circuncisão. É a morte de Jesus, mas todas as nossas comemorações judaicas. O problema é que, apesar daquela igreja ter se rendido à mensagem do apóstolo Paulo, eles começaram a balançar. Por quê, gente? Igreja gosta de novidade. Igreja gosta de novidade. Heresia só pega em igreja. Pode observar. Por quê? Porque gosta de novidade. E essa mensagem, ela se torna uma novidade para eles. E eles começam a pensar assim: o apóstolo Paulo então nos enrolou. O apóstolo Paulo nos enganou. Porque ele disse que nós não precisávamos de mais nada, nós não precisávamos fazer mais nada. E agora vocês estão dizendo para a gente que ele nem apóstolo direito era. Aí o apóstolo vai escrever a carta aos Gálatas. Ele vai começar já dizendo, né? Eu, apóstolo de Jesus Cristo, não por intermédio de homens, não por meio de homem algum, mas chamado por Jesus Cristo, aquele que o Pai ressuscitou dentre os mortos, etc, etc, etc. Paulo está dizendo para eles assim: esses caras estão enganando vocês. E nós já vimos aqui, livre do engano, livre da condenação, que é as propostas do Evangelho. Nesse segundo trecho aqui, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre essa mensagem que o apóstolo Paulo recebe, um pouco a respeito do ministério que o apóstolo Paulo desenvolve, mas antes disso nós precisamos responder uma pergunta. O que, afinal de contas, é o Evangelho da Graça? Eu sei que, de vez em quando a gente fala assim: não, mas isso é graça de Deus, dá até um arrepio na gente, né? Que você fala assim: meu Deus, o que fica falando negócio de graça? Aí o povo não vai querer mais vir para a igreja, o povo não vai querer mais frequentar a igreja, o povo não vai querer mais dar dízimo, o povo não vai querer mais dar oferta. Obviamente que nós estamos compreendendo tudo errado, né? Porque quando nós falamos da graça de Jesus, quando nós falamos do evangelho da graça, nós estamos falando daquilo que salvou você. Nós estamos falando daquilo que resgatou você. E aí você precisa fazer uma distinção muito bem feita na sua vida, porque o perigo que nós corremos o primeiro é de transformar a graça em legalismo. Aí você começa a colocar a coisa na graça, a pessoa diz assim: é a graça de Deus, mas... Pronto, já acrescentou.
A graça de Deus é graça de Deus, é suficiente. Mas qual é o segundo erro que nós podemos cometer? O erro da licenciosidade. Você diz assim, já que é assim, já que está tranquilo, já que é tudo livre, já que é tudo liberado, então eu vou me esbaldar. Tanto de um lado quanto do outro não entendeu o que é a graça de Jesus. Porque a graça de Jesus não transforma a gente em libertinos. A graça de Jesus não transforma você numa pessoa que dá vazão a todos os desejos e vontades. Mas a graça de Deus também não precisa de nenhum pendulicalho. A graça de Deus não precisa de nenhum adendozinho, não. Já vimos aqui. A graça de Deus mais o retiro de cura espiritual. A graça de Deus mais a campanha de quebra de maldição. Não tem o mais. E é isso que a gente precisa entender. Abra sua Bíblia aí, no livro de Efésios capítulo de número 2. Vamos entender um pouquinho o que é a graça de Deus. Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2 vai dar um panorama para nós compreendermos o que é a graça do nosso Deus, o que é a graça que nos salva, o que é a graça salvadora. Bom, Efésios 2 começa assim, Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Mas, olha que importante isso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele completa: pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o versículo 8. Porquanto pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criaturas em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí ele vai dizer assim, portanto, lembrai-vos, de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, e a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo então por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto.
Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Sabe do que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: você estava fora, você estava jogado na lama, você estava jogado no poço mais profundo, mergulhado nos seus pecados, mergulhado nos seus delitos, a sua vida não valia nada, e sabe de uma coisa? Não havia para você esperança alguma, porque você estava sem Deus. Mas, pelo grande amor de Deus, Ele envia Jesus Cristo. E Ele envia Jesus Cristo da seguinte forma: Ele não envia Jesus Cristo porque você pediu, Ele não envia Jesus Cristo porque você está querendo, Ele não envia Jesus Cristo porque você escreveu na sua agenda. Não, Ele envia Jesus Cristo porque Jesus Cristo é um presente. Ele envia Jesus Cristo porque Jesus Cristo é a graça de Deus transbordada para o mundo. E quando Jesus chega aqui, Jesus encontra você. E sabe como que Jesus encontra você? Mergulhado no pecado. E você quer uma outra informação? Você gostava. Você estava feliz no seu pecado. Você estava, de vez em quando você mergulhava no pecado. Sabe aquele desenho do Shrek? Que o Shrek pula naquele lago de lama e ele faz assim aquela cachoeirinha de lama e joga para fora. Era você com o seu pecado. Você mergulhava de costa, de frente, de lado, você estava feliz. Mas quando Jesus Cristo vem, é como se Jesus Cristo mostrasse para você, é como se Jesus Cristo iluminasse para você um caminho, é como se Jesus Cristo dissesse assim: olha, essa lama que você está mergulhado, você não precisa continuar nela, eu tenho uma nova vida para você. E Jesus estende a mão, e quando você pega na mão de Jesus, com a sua mão toda enlameada, com a tua mão toda suja, o seu corpo inteiro está tomado de lama, de pecado, seu corpo está sujo, e você segura na mão de Jesus, Jesus puxa você de lá, e Jesus coloca você num reino de luz, e Jesus limpa você, e Jesus muda a sua história, Jesus muda a sua vida, e agora você tem esperança, agora você tem nova vida. A grande notícia é o seguinte: você não fez nada para isso, Ele fez isso de graça, Ele fez isso porque é Ele quem vai ao encontro do pecador, não são pecadores que vão ao encontro de Deus, foi Deus que veio, foi Deus que rompeu o tempo e o espaço para encontrar você, foi Deus que rompeu o tempo e o espaço para trazer ao mundo a salvação, para trazer ao mundo perdido a salvação. Aí ele vai dizer aqui em Efésios: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, você não queria, isso é dom de Deus. Aí ele vai dizer assim: não por obras, para que ninguém se glorie. Se você tivesse feito qualquer coisa para a tua salvação, você ia se gloriar, você ia bater no peito e você ia dizer assim: olha aí, Deus me salvou porque eu fiz isso, isso, isso. Ó, meu irmão está condenado, ele não quer nada. A gente tem uma frase que a gente usa, já falei aqui outras vezes, a gente diz assim: ai, fulano não quer nada com Deus. Para tentar resumir o seguinte: se o fulano não quer nada com Deus, e sou eu que estou acusando ele de não querer nada com Deus, logo eu quero tudo com Deus. Bom, é só você pensar na sua vida no domingo, antes de vir para o culto, aí você me responde se você quer Deus. Você não quer Deus, você quer as bênçãos de Deus, você quer as maravilhas de Deus, você quer os milagres de Deus, você não quer Deus. Mas sabe por que você vem? Sabe por que a sua vida vai sendo transformada de peso em peso, a sua vida vai sendo transformada?
por causa da graça de Jesus que não abandona você. Se Jesus abandonar você, se a graça de Jesus abandonar você por um segundo, ninguém resiste em pé. Você pode até bater no peito e dizer assim, eu guardo os 10 mandamentos. Não guarda. É só você ser sincero diante de Deus, que você vai ver que você não guarda. Aí você diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Não, eu não tenho outros deuses. É mesmo? E de vez em quando que o seu trabalho vira um Deus? E de vez em quando que os seus filhos viram um Deus? As visitas que chegam na sua casa viram Deus? O seu carro vira Deus? E não terás outros deuses. Você diz assim, você não vai lá, você não bota um santo, você não dobra joelho, não nomeia. Mas no fundo do coração, se você buscar, você sabe que se não é a graça de Jesus, você não para em pé. Aí tem gente que diz assim, eu guardo o dia do Senhor. E tem que guardar mesmo, miserável. Está na Bíblia, tem que guardar. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Não adianta bater no peito se você não guarda de todo o seu coração. Eu guardo o sábado, e não sei o quê, e não sei o quê. Qualquer coisinha que dá, meu irmão, não tem problema nenhum. Você transgride tranquilo. E não sente nem remorso no coração. Aí você diz assim, fulano de tal não vai para o céu, não guarda o sábado. E você? O que você faz no dia do Senhor? O que você faz no dia que Deus separou para celebração, para adoração? O que você faz? De vez em quando a gente tem quase que ficar implorando para o povo até vir para a igreja. Que guarda é essa? Ou quando a gente está no aperto e você diz assim, não, tranquilo. Ninguém precisa saber não. Então, se você disser assim, eu não vivo pela graça de Deus, eu vivo pela lei, você está condenado, viu? Você está condenado. Porque nós colocamos outro Deus no lugar, nós não guardamos o dia do Senhor, nós adulteramos, a gente dá falso testemunho, a gente rouba, a gente engana, a gente cobiça. E quando você olha os 10 mandamentos, você vai olhando assim, você vai olhando, você fala assim, não, esse aqui eu seguro, esse aqui eu vou bem, esse aqui não, esse aqui eu vou bem, esse aqui eu vou bem também, não, esse aqui eu vou bem, o quarto eu vou bem também, o quinto, o quinto eu vou bem. Você vai indo, aí tem o 10º, aí eu quero ver você passar no 10º. Não cobiçarás. Porque os outros 9 mandamentos, todo mundo vê se você fizer. Os outros 9 mandamentos, você tem demonstrações visuais. Se você traz sua mulher, se você rouba, se você faz isso ou aquilo, é visível. Mas e a cobiça que vai guardadinha dentro do coração? Que ninguém sabe. Que o outro passa e a cobiça come você por dentro, mas você não exterioriza. Meu irmão, quem bate no peito e diz que vive pela lei, não sabe exatamente o que está falando. Deixa eu te explicar uma coisa. Pastor, o senhor está dizendo então que a lei está anulada? Aonde você leu isso aí, meu irmão? É aonde que eu falei isso aí? O que eu estou dizendo para você é o seguinte, você não serve a lei por causa da graça, é por causa da graça que você consegue sobreviver à lei. É por causa da graça salvadora de Jesus que você pode todo dia vasculhar o seu coração para observar se você não está transgredindo o mandamento de Deus. É pela graça de Jesus que mesmo que você transgrida, você pode dizer assim, Senhor, eu transgredi de novo, eu fiz de novo, Senhor, me perdoa. Isso é a graça de Deus. O problema é que nós estamos invertendo a ordem. A graça de Deus me salva, e quando eu sou salvo pela graça de Deus, eu tenho uma vida caminhando em santidade. A vida em santidade, ela é prescrita, ela é determinada, delimitada pela lei de Deus. Você não guarda a lei para ser salvo. Você guarda a lei porque você foi salvo por Jesus Cristo. Ele te deu um presente de nova vida, e agora nessa nova vida você precisa saber dele como você viverá.
É isso. O Evangelho, quando nós falamos do Evangelho da graça, nós não estamos falando de libertinagem, não. Nós não estamos falando de pode tudo, não. Ou talvez a gente esteja falando mesmo, meu irmão, pode tudo mesmo, a graça é isso aí, pode tudo mesmo. Agora, não esqueça de uma coisa. O que o Senhor fala lá no Eclesiastes. Tudo o Senhor trará à luz. Ah, pastor, então eu posso fazer tudo o que eu quero? Pode. Mas o que vai acontecer comigo? Aí é outra história. Aí é outra história. Porque o Senhor coloca diante de nós dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. O caminho largo leva para a perdição, o caminho estreito leva para a salvação. Não tem outro caminho, ou tem um terceiro caminho? Um caminho que é mais ou menos salvação e mais ou menos perdição. Tem esse caminho? Não. Portanto, as escolhas que você faz na sua vida determina qual é o caminho que você vai seguir. É simples? É simples. O Evangelho é simples. O Evangelho lida com duas situações. Ou você caminha no Evangelho para a salvação, ou você caminha no Evangelho para a condenação. É simples. Ah, pastor, eu não estou entendendo isso. Deixa eu te tentar ilustrar de uma outra maneira. A graça de Deus é quando Deus dá a você o que você não merece. Então pense da seguinte maneira. Tem você e Jesus. Pergunta simples e rápida. Jesus teve pecado? Sim ou não? Não. Jesus cometeu alguma injustiça, alguma maldade? Jesus fez alguma coisa ruim? Não. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se Jesus não cometeu pecado algum, o que Jesus merece? Vida. Ok? Você e eu cometemos pecado? Sim, todo dia. A gente já nasce pecador. É igual o brasileiro, já nasce com a dívida externa, você já nasce devendo. Já nasce devendo, meu irmão. Você nasceu, o pecado já está em cima de você. Antes de você nascer, o pecado já estava em cima de você. Não tem esse negócio de criança quando nasce é inocente. Ai, fulano é inocente. Inocente não. Ele não tem consciência dos atos que faz. Ok? Criança não é inocente. Ela não tem consciência. Ele faz bullying com o amiguinho sem saber que o amiguinho pode levar o amiguinho a morrer. Ok? Ele não mensura consequências. Mas quando ele faz maldade, ele sabe que é maldade. Sabe por quê? Ele faz escondido. Tá aí, mano. O meu filho tem 2 meses, 2 meses e meio aí, eu acho. É ruim? O pecado está nele. De vez em quando eu olho assim, eu falo assim, meu Deus, aonde que esse menino aprendeu isso? Com 2 meses. Ele não aprendeu com ninguém. Ele já nasceu com aquilo. Ele já nasce com o pecado dominando o coração dele. Bom, se o salário do pecado é a morte, você é pecador, você peca, o que você merece? Não, foi muito fraco. Se o salário do pecado é a morte e você é pecador, o que você merece? A morte. Sabe o que Deus faz? A morte que era sua, Ele coloca na cruz sobre Jesus. E a vida que era de Jesus, Ele coloca sobre você. E o que significa isso? Todas as vezes que nós falamos de graça, nós falamos de algo que não cabe na nossa concepção humana. Todas as vezes que nós falamos da graça de Deus, não cabe na nossa mente humana, porque a nossa mente humana, ela vive a partir de recompensa. Quem faz coisa boa, ganha coisa boa. Quem faz coisa ruim, ganha coisa ruim. A graça de Deus inverte a ordem. Quem fez coisa boa, ganhou coisa ruim. Quem fez coisa ruim, ganhou coisa boa. Isso é o evangelho da graça de Deus. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. E não é de graça isso, porque para Jesus custou tudo, para você não custou nada. Porque você recebe a vida de Jesus sobre você, sem que você precise pagar, sem que você precise fazer alguma obra, sem que você precise fazer algum sacrifício. A vida de Jesus, ela vem sobre você, sem você fazer nada. Mas não é de graça. Porque para Jesus Cristo custou tudo.
custou a própria vida, custou o abandono do Pai. Ele clama na cruz: Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus não consegue conciliar a sua presença e o seu olhar com o pecado. E naquele momento Jesus recebia os pecados do mundo inteiro sobre ele. Aí você quer bater no seu peito e dizer o quê? Que você faz alguma coisa para você ser salvo, meu irmão? Você vai bater no peito e dizer assim: eu não sou pecador que nem os outros pecadores, eu sou um pouquinho melhor porque eu peco menos. Se não é a graça de Jesus, você está completamente perdido. Se você guarda a lei, você guarda por causa da graça de Jesus. Se você tem perdão por causa da graça de Jesus. Se você tem nova vida, você tem nova vida por causa da graça de Jesus. Se um dia você se rendeu a Jesus, é por causa da graça de Jesus. Até para virar crente, meu irmão, se não é a graça de Jesus, você não vira. Até para crer, se não é a graça de Jesus, você não crê, porque você não quer. Nenhum de nós queremos, até que a graça de Jesus invade a nossa vida. Para a gente caminhar aqui, para finalizar, duas posições que eu quero colocar nesse texto. A primeira, a mensagem que o apóstolo prega. Olha como ele começa dizendo, ele diz assim: porventura eu agora procuro o favor dos homens e não de Deus? Ele está dando uma resposta. Os caras estão dizendo aí que eu sou bajulador, que eu estou pregando aqui um evangelhozinho ralo para vocês, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Aí ele diz assim: porventura agora busco eu recompensa dos homens? Porventura agora busco eu o favor dos homens, o agradar aos homens? Aí ele resume dizendo assim: se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Deixa eu tentar trazer isso para a nossa realidade. O evangelho, ele foge do senso comum. Nós já vimos aqui que distorcer o evangelho é você acrescentar ou você tirar. Quando você fala do evangelho genuíno de Jesus, sem acrescentar, sem tirar nada, ele já causa um colapso na cabeça, já causa um colapso no mundo. Por quê? Porque ele diz assim, o mundo diz assim: se o cara pisar no seu pé, meu irmão, você entra com os 2 pés no peito dele. Aí o evangelho diz assim: se um cara pisar no seu pé, dá o outro pé. Se o cara pisar no seu pé, ao invés de você gritar, você perdoa. 1, 2, não, 70 vezes 7. Toda vez que a gente fala isso, a pessoa fala assim: impossível. É porque você não é crente. Porque ele não falou que era fácil. Em algum momento na Bíblia ele falou que viver pelo evangelho seria fácil. Em nenhum momento. Viver pelo evangelho é difícil, por isso que a porta é estreita. Tem que passar de lado. A questão não é porque é difícil que você não buscará fazer. Se é difícil, aí quanto mais difícil é, mais você precisa da graça de Jesus para você vencer. Não é desistir porque está difícil, irmão. É continuar firme. E isso gera para o mundo, um contraste muito grande. Porque o mundo diz: vai lá e arrebenta tudo. E você não, você está com Jesus. Você está caminhando na graça de Jesus. E você diz assim: não, vai melhorar. Jesus age lá, Jesus atua lá. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu não tenho por que agradar homens. Se eu agradar homens, eu não sou servo de Cristo. Ou Cristo morreu na cruz para a gente ficar agradando o outro? Não vou falar isso não, porque ele vai ficar chateado comigo. Olha, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não significa ser mal educado. Tem gente que é mal educada. Não significa ser mal educado, mas significa o seguinte: o que é pecado? É pecado. Se o mundo inteiro disser que não é pecado, nós vamos continuar dizendo: é pecado. E o que não é pecado, nós também não vamos dizer que é pecado, porque nós não acrescentamos e nem tiramos. Peraí. Vamos ler aqui na Bíblia. Na Bíblia não diz nada disso aí não.
Então por que você está atando às pessoas fardos mais pesados do que o Evangelho coloca? E é isso que algumas pessoas fazem. Você pode ser crente, mas não pode ter televisão. Você pode ser crente, mas não pode ouvir o rádio. Você pode ser crente, mas não pode sair na casa dos parentes. Você pode ser crente, mas não pode ir na festa da família. Ô irmão, está atando o peso que o Evangelho não mandou atar. Pelo contrário, o Evangelho manda você ir lá e ser a luz. Ai pastor, eu não vou porque lá eles bebem muito. Você vai beber? Então glória a Deus, se você não bebe, você vai lá. Você é a luz, lúcida, sem beber. Tranquilo. E leva um presente bom também, porque o Evangelho também fala com ações, né? Então, quando nós começamos a atar pesos acima do que o Evangelho coloca, nós também estamos incorrendo no erro, fazendo o mesmo que esses falsos mestres estão fazendo. O que eles estão acrescentando aqui? A circuncisão. Eles estão dizendo, você que é de Jesus aqui e tal, não, legal, mas como você não é judeu, a gente precisa circuncidar você. Não, mas o Paulo disse que não precisa mais de circuncisão. Olha lá o que fala lá em Efésios. A circuncisão agora é no coração. Depois do sacrifício de Cristo é no coração. Nós não precisamos nos circuncidar. Mas o Paulo ele está só ludibriando vocês, porque ele quer a fama, quer ficar famoso. Eu já comentei aqui, né? Se a igreja começar a encher se a nossa igreja começar a ficar vazia, o povo começa a falar assim, aquela igreja lá tá difícil, hein? Vai fechar, hein? Pouca gente. É aquele pastor pica-fumo que tem lá, que não presta não, serve para nada. Essa é a primeira. Se a nossa igreja estiver lotada, nós estamos fazendo 3 cultos porque não cabe o povo aqui, meu irmão. Transmissão na internet, nós estamos, meu irmão, gente convertendo, batismo acontecendo. O cara fala assim, também, ó, porta larga. Esse evangelinho ralo deles lá, aí é fácil, qualquer um. Eu enchi a igreja aqui. Por que não enche então, miserável? Não enche. Veja, vão falar de você se estiver esvaziando. Vão falar de você se estiver enchendo. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade em lidar com liberdade. Liberdade. Eles olham e dizem assim, o apóstolo Paulo está enganando vocês. É um engano isso que ele está dizendo. Vocês têm que se circuncidar, senão, sabe por que ele mandou vocês não circuncidar? Senão ninguém vinha para a igreja, por isso que essa igreja está cheia, é assim. Aí ele continua dizendo assim, versículo 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, isso que eu preguei para eles aqui, quem me ensinou? Não foi o Pedro que me ensinou, não. Foi o João que me ensinou, não foi o Tiago que me ensinou, não. Quem me ensinou esse evangelho foi Jesus Cristo. Ele apareceu para mim no caminho de Damasco, ele teve uma conversa comigo, ele mudou a minha história, eu passei de perseguidor da igreja, passei agora a defensor da igreja. Então esses caras estão dizendo o quê? Que eu sou falso? Eu era o perseguidor da igreja, eu era o cara mais famoso no judaísmo, ele vai se gabar aqui, ele vai dizer assim, porque ouvistes como foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Ele está dizendo o seguinte, tinha um monte de gente da minha idade que também defendia o judaísmo. Ninguém chegava perto de mim, eu estava aqui no topo. Aí ele vai dizer assim, eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O Paulo está falando o seguinte, eu não fui converter judeu, eu era judeu, eu era zeloso, eu era o mais famoso de todos os que tinham da minha idade, eu estava para além deles. Quando Jesus me chamou, e aqui ele coloca um negócio aqui que é complicado, né? Ele diz que Jesus separou ele desde o ventre. Está escrito aqui, não está? Ele diz assim, quando porém, ao que me separou
antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Irmão, aí você resolve depois com a Bíblia aí. Mas ele chamou antes. O Paulo está dizendo o seguinte, sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Eu não tinha como fugir disso. Pela graça dele, ele me chamou e eu vim. E quando eu vim, eu não fui para Jerusalém, eu não fui querer a fama dos apóstolos, eu não fui conversar com os apóstolos para dizer para eles aquilo extraordinário que tinha acontecido no meu coração, eu não fiz nada disso. Ele está dizendo o seguinte, eu não bajulei nem os apóstolos, eu não bajulei vocês, eu não bajulei apóstolos, não bajulei ninguém. Sabe o que eu fiz? Jesus disse para mim, vá pregar aos gentios. Eu fui para a Arábia, e na Arábia eu fiquei. E aí ele vai continuar, decorridos 3 anos, depois que ele vai para a Arábia, depois ele volta para Damasco, 3 anos depois, subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Ele está dizendo o seguinte, o que eu conheço do Pedro, foi os 15 dias que eu fiquei, mas quando eu fui me encontrar com Pedro, eu já estava pregando aos gentios, irmão, 3 anos, vocês estão falando o quê? Esses falsos mestres aí, o quê? Eles que são os verdadeiros? Aí ele vai dizer, eu não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E depois fui às regiões da Síria, da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo. A única coisa que eles sabiam de Paulo era, ele vai dizer, somente diziam, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Ele está dizendo, eles estão te contando a história errada. O evangelho que eu preguei para vocês veio de Jesus, porque foi Jesus que me chamou, foi Jesus que falou comigo, e foi Jesus que me enviou para a missão. E outra, a missão que ele me deu não é para pregar para judeu, a missão que ele me deu é para pregar para gentil. Ou seja, ele está buscando a sua autoridade. Eu tenho autoridade. E quando eu disse para eles que eles não precisam ser circuncidados, eu estou dizendo isso com base naquilo que Jesus falou para mim. Agora vocês brigam com Jesus. Ele vai finalizar dizendo assim, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Bom, eu sou zeloso. Estou andando no erro. Jesus transforma a minha vida. Eu começo a andar na direção certa. E o mesmo zelo que eu tinha entre os irmãos judeus, o mesmo zelo que eu tinha com a tradição judaica, agora eu tenho com Jesus Cristo. E vocês vão dizer o quê? Que eu que sou falso? Deixa eu dizer uma coisa para a gente encerrar. Todas as vezes que nós falamos da graça de Jesus, ela causa um desconforto no nosso coração. Por causa da medida com que nós vivemos a vida. Se alguém visita a sua casa, você diz assim, o fulano já me visitou 2 vezes, eu preciso visitar ele. Fulano me deu um presente no aniversário, eu preciso dar um presente para ele. A gente está sempre vivendo a partir de recompensas. Mas Jesus chama você para você viver a partir do presente. Da graça, da bondade, daquilo que você não mereceu, daquilo que você não tinha direito. Ninguém poderá entrar no céu e dizer assim, eu estou aqui porque eu tenho direito de estar aqui. Ninguém, só Jesus pode entrar no céu e dizer, este lugar é meu por direito. Mas todos nós entraremos no reino de Deus, entraremos nos céus, não por direito, mas por presente de Deus. O apóstolo Paulo está sofrendo o ônus de pregar uma mensagem que liberta as pessoas. E sabe o que liberta as pessoas? Saber que Jesus Cristo as salvou dos seus pecados. Pastor, eu não estou entendendo. O senhor quer dizer então que Jesus me salve e eu posso fazer tudo o que eu quiser, viver a vida do jeito que eu quiser? Meu Deus, 30 minutos você não entendeu? Não. O que eu estou dizendo para você é, viva a sua salvação a partir
da graça de Deus e não o contrário. Não tente agradar a Deus fora da graça de Deus. Não tente fazer as coisas para Deus fora da graça de Deus. Porque tudo, a melhor coisa que você pode oferecer para Deus, Ele diz que é um trapo imundo. Mas nós podemos seguir o que o escritor aos Hebreus disse. Por causa do sacrifício de Jesus, tenhamos intrepidez, coragem de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho proposto em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que você precisa fazer da sua vida é perguntar para Jesus: Jesus, o Senhor me salvou, e eu não quero viver a minha vida por mim mesmo, Senhor. Qual é a melhor maneira que eu possa viver a minha vida? E você vai ver o Espírito Santo de Deus conduzindo você à verdade de Deus. Se tem uma coisa que eu tenho angústia, um horror no meu coração, é de fazer frequentador de igreja legalista. Frequentador de igreja legalista é aquele que fica na porta contando quem pode entrar e quem não pode. Só que ele faz essa conta a partir de quem? A partir dele mesmo. Ele fala assim: eu sou o cara melhor dessa igreja, e quem dessa igreja é pior que eu, tá fora, tá fora, tá fora, tá fora. O desafio, na verdade, é você mudar a régua. Ao invés de você usar você como régua, usa Jesus. Aí você vai perceber que se Jesus trouxe você para dentro, você também precisa trazer os outros para dentro. Não porque você é melhor, mas é porque você é tão pior quanto eles. E se Jesus salvou você, Jesus pode salvar eles também. Nós precisamos criar discípulos de Jesus, que reconheçam a graça de Jesus como sendo suprema, mas que vivam vida em santidade, que guardem a lei do Senhor, que caminhem em santidade diante do Senhor, não para que o Senhor goste deles, mas porque depois de serem resgatados por Jesus, a única e mais precisa maneira de viver é se colocando debaixo da vontade do Senhor. Eu queria te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. E a nossa oração nesse momento por nossa igreja é que Deus continue trazendo pessoas por meio da sua graça. A nossa responsabilidade e o nosso dever como igreja é ensinar o Evangelho, é ensinar a doutrina, é ensinar a Bíblia. Mas a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus continue trazendo pecadores. Algumas pessoas dizem assim: não, eu não vou na igreja porque eu ainda fumo. Então você está esperando o quê? Ser santo para vir para a igreja? Então você não vai precisar mais da igreja. Não, eu não vou para a igreja porque eu não tenho roupa para ir. Então você está esperando o quê? Você ter roupa de crente para virar crente? Isso é externo. O que você precisa é dizer assim: Senhor, eu ainda fumo, eu ainda estou bebendo, mas eu entendi que só o Senhor pode salvar a minha vida. Aí você permite que o poder transformador do Espírito Santo mude você de dentro para fora. De dentro para fora. E nós vamos abraçar você. Nós vamos acolher você, nós vamos cuidar de você. Mas a nossa oração é: Espírito Santo de Deus, transforma, 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 transforma. E é isso que o Evangelho faz. Alcoólatras são transformados em pessoas sóbrias pelo Evangelho. Adúlteros são transformados em homens e mulheres fiéis. Assassinos são transformados em sofredores pelo Evangelho. Ladrões são transformados em pessoas que conseguem compreender o que é ganhar.
de graça. É isso que o Evangelho faz. Esse é o convite de Jesus para nós. Permita que eu transforme a sua vida. Permita que eu deixe você do jeito que eu quero e não do jeito que você quer. Porque vir a Jesus você tem que vir do jeito que você tiver. Pecando, cheio de mácula, cheio de... Vem, irmão, do jeito que você tiver. Vem para a igreja que o cara joga o cigarro dele lá e entra na igreja. Pode vir, irmão. Só que Deus ama você tanto que Ele não permitirá e não deixará você continuar do mesmo jeito. Ele vai mudar você. Ele vai transformar você. Ele vai fazer você num novo homem, vai fazer você numa nova mulher, porque o Evangelho da graça de Jesus é isso. Não é um convite para viver a licenciosidade, é um convite para viver a bondade de Deus. E a bondade de Deus, ela é transformadora para a nossa vida. Vamos orar nesse momento? Coloca diante de Deus alguém que você sabe que só a graça de Jesus pode salvá-lo. Alguém que você já cansou de falar de Jesus para ele. Alguém que não quer saber de absolutamente nada. Não quer nem ouvir mais falar. Coloca essa pessoa diante de Deus hoje. A graça de Jesus alcança. 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 E a nossa oração é que Jesus salve. Que Jesus transforme. Que Jesus mantenha firme aqueles que Ele salvar e transformar. Porque só a graça de Jesus pode fazer isso. Adriano. Muito trabalho. Vamos orar pelo Adriano. Alguém quer citar mais alguém? Alguém quer citar mais alguém? Senão nós vamos orar. Douglas. Thaís. Samuel. Pai da Bia. Bia, vem aqui na frente. Pastor Sérgio, se coloca aqui à frente, ajuda a gente na intercessão aqui. Diáconos e diaconisas que estiverem na igreja, se você quiser falar assim, olha, eu vou lá na frente, mas eu vou representar essa pessoa diante de Deus, eu vou pedir oração por essa pessoa. Diáconos, por favor, venham à frente. Diáconos, diaconisas, se você sentir no seu coração o desejo de orar por alguém, vem aqui na frente, irmão. Se você quiser... Essa pessoa aí, você fala, eu vou representar essa pessoa, eu vou colocar essa pessoa diante de Deus, eu quero convidar você a orar nesse momento em nome de Jesus. Dobre os seus joelhos aqui à frente, coloque, deixa um homem de Deus, uma mulher de Deus aqui, colocar a mão sobre você, orar por você, orar as suas causas, nós estamos na intercessão. Você que está aí no seu lugar, ore nesse momento em nome de Jesus, não fique disperso, ore nesse momento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que só a graça do Senhor pode encontrar pessoas, pode encontrar homens e mulheres pecadores. Só a graça do Senhor, Pai.